Então, boa noite. Estamos aqui após as declarações do António Costa, em que, surpreendendo toda a gente, não aceitou, ou quase toda a gente, não aceitou a demissão do Galamba. Ao que parece, contrariou o Presidente da República e assumiu toda a responsabilidade por isso, e vai-se ver o que é que vai acontecer amanhã ou ainda hoje, porque pelos vistos já houve um comunicado da presidência, não é? Do presidente. E pronto, estamos então a acompanhar esse assunto. Foi agora uma bomba que caiu há pouco tempo, há meia hora, para aí, há 40 minutos. E também vamos falar um pouco sobre o 25 de Abril e sobre aquela situação toda evitável, todas as partes, na minha opinião, né? Isto já é uma opinião. Quem é que quer começar a falar? Eu posso começar, porque realmente a forma como tu falaste demonstra bem como é que nós estamos a olhar para esta situação. Isto foi uma bomba, eu acho que muito pouca gente estava à espera, porque o próprio gosta disso. A maioria do país provavelmente vai discordar do que eu estou a fazer agora, mas ele fez aquilo de consciência e, portanto, Supostamente. ele sabia que estava a contrariar o que a maioria dos portugueses estavam à espera, e vão ser dias muito interessantes para analisar se efetivamente há uma guerra entre Marcelo e Costa, se não passa tudo de um teatro e na verdade já negociaram alguma coisa e o Marcelo já deu carta branca em relação ao ministro João Galamba, se vai haver remodelação, se não vai, daqui a uns tempos. Em relação a isso, houve um jornalista que fez uma pergunta interessante, que foi: o Marcelo e o Costa falaram de manhã, ou ele falou com o Galamba de manhã, mas só se vieram pronunciar agora à noite. De manhã falou com o Galamba, Ele sim. falou com o Galamba de manhã. Falou com o Galamba de manhã e só se veio pronunciar agora à noite. O que é que aconteceu nesses momentos? É um pouco estranho. Houve uma reunião de 2 horas com o presidente. Acho que a cordialidade acabou. Realmente vai deixar de haver o Marcelo. Deixámos de te ouvir. Com a mão por... O Marcelo amigo não é. Marcelo amigo ajuda o governo, mas vai ser uma. Não te estamos a ouvir bem. Estás a travar. Isto caiu outro. É, sim, deve ter sido Wi-Fi, se calhar. Ficámos na questão do já não era o Marcelo amigo, mas depois travou a partir daí. Aparecemos. Agora tens o... E está a travar aqui também. Tens o Marcelo como inimigo deste governo a partir de agora. Parece-me que é mais ou menos oficial. Não sei. Ao próximo pequeno problema que o governo tiver, acho que já não há mais conversa. Acho que o primeiro-ministro é demitido. Depois vai ter que formar novo governo. Ele não vai dissolver a Assembleia. É inevitável. A questão é, faltam 3 anos para acabar esta legislatura. Se não cair agora e se o Marcelo não apoiar o governo, mesmo que não caia agora, cai para a semana, ou cai daqui para um mês, ou cai daqui a 2 meses. Acho que é inevitável, e se não dissolver agora, está só a adiar. E se calhar está a espera de algo que não vai acontecer. Eu creio que o Presidente da República não pode dissolver o Parlamento 6 meses antes da realização de um ato eleitoral. Creio que isso é uma norma constitucional. Portanto, se o Marcelo Rebelo de Sousa não dissolver neste momento o Parlamento ou nas próximas semanas, ele tem sensivelmente até ao final do ano para o fazer, porque depois ficam cerca de 6 meses, que é contagem decrescente até às eleições europeias, o que significa que ele
só a partir daí é que poderia dissolver o Parlamento. Sim, mas E portanto, exato, até lá muita coisa acontece, o tempo político também vai encurtando. Há uma série de dossiês que estão encravados, como é este da TAP, e portanto, não existindo condições para a manutenção do regular funcionamento das instituições, não resta outra situação ao Presidente da República senão dissolver portanto, a Assembleia da República e convocar novas eleições. Eu creio que é uma questão de tempo e este comunicado da Presidência da República vem reforçar que já não há um clima, não digo de lealdade institucional, como o Primeiro-Ministro está sempre a dizer, que certamente existirá mesmo estando em desacordo um com o outro, mas eu acho que há uma tensão muito grande já entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, e que só vai reforçar com muito no final das perguntas. O António Costa notava-se que já não concluía os raciocínios até ao final e, portanto, há aqui uma questão de, como é que eu ia dizer, portanto, o António Costa já não parecia tão claro no final quanto no início, quando estava a falar relativamente à circunstância do ministro João Galamba. O clima político não é o mesmo que tinha vindo a ser até aqui e, portanto, eu acho que estará por dias a decisão do Presidente da República, visto que ele não tem agenda oficial nos próximos 2 dias, provavelmente também se irá dirigir ao país e dar-nos novidades realmente sobre aquilo que aconteceu na reunião. Eu acho que o António Costa tem já um problema, não sei se é confirmado ou não, e também não sei o dia, se for, que é uma comissão parlamentar de inquérito ao adjunto que roubou o computador, supostamente. Eu acho que sim, eu acho que chegou a fazer... E ele ofereceu-se para ir a uma comissão parlamentar. E o que me parece é que ele vai lá para queimar tudo. Ele vai lá para queimar tudo. A não ser que o condicionem. Atenção. Já vimos que se... Mas ele nesta altura já não se pode condicionar, ele já não tem nada a perder. Isto tem política. Ele não tem nada a perder, ele está tipo... Já toda a gente sabe o que eu fiz. Politicamente, ele politicamente não tem nada a perder, atenção. Ele não tem nada a perder, mas já vimos que este é um governo que não está... ou melhor, que não olha a meios para atingir fins. Mas eu acho que o PS também... Acho que o PS também não arriscaria abordá-lo, porque se ele não aceita é mais uma. Imagina, abordarem... Atenção, e mais, porque agora vamos ter Galamba a falar, eu acho, pelo menos o pedido da EL foi feito, Galamba a falar como ministro e já não é como ex-ministro, portanto, vamos continuar a ter este processo de saturação do governo, porque o Galamba agora sendo, pelo menos para já, sendo ministro, vai ser saturado completamente. E vamos ver como é que a oposição consegue usar isto. Porque sendo o Galamba um dos ministros neste momento mais frágeis, eu acho que é o ponto fraco deste governo e a oposição vai atacar por aí, muito sinceramente. Eu acho que é adiar o inevitável. Eu tenho uma opinião um pouco mais... negativa, neste caso mais pessimista sobre este assunto, porque eu acho que efetivamente ele não vai, o Presidente Marcelo não vai fazer uma bomba atómica nos próximos dias. Agora, a questão é se no próximo pequeno escândalo ou no pequeno problema que possa acontecer ele for a agir, eu acho que ele não vai querer arriscar dissolver o Parlamento e vai avançar com aquilo que hoje nós estaríamos à espera que ele avançasse, que era a reformulação do governo. Eu acho que é o próximo passo que ele vai tomar e ele adiou esse passo. E depois vai ser, obviamente, apoiado pela maioria parlamentar. Mas eu acho que ele não dissolve. Eu acho que ele não dissolve. Ele também deve ter dificuldade em arranjar pessoas para o governo. Até fazer essa reforma. A direita, se amanhã fôssemos eleições
Eu acho que o PS voltava a ganhar, não com a maioria, mas eu acho que o PS voltava a ganhar. E depois tens que o PSD e eles juntos, que não têm maioria. E vamos outra vez para eleições. A única solução é o Chega. Quer queiram admitir ou não, quer gostem ou não. Porque o Montenegro, apesar de não ter dito a palavra o Chega... PS pode viabilizar um governo do PSD. Ou, exato, repara, atenção, eu estou a pôr este cenário, nós estamos a colocar este cenário à direita, porque se tiver que haver um bloco central, eu acho que já temos mais longe do que estamos agora de ter que haver um bloco central para, pelo menos, garantir que o próximo governo de direita não está nem dependente do Chega, nem que andamos sempre em eleições. Se o PS tiver algum bom senso no ponto de vista do PSD, porque se o PS pode jogar com isso. Não, repare, toda a gente vai jogar com isso. A IEL e o PSD vão jogar com isso no sentido de tentar apelar ao voto útil para tentar enfraquecer o Chega, e o Chega vai tentar chamar a responsabilidade do próprio PS a dizer, então quer dizer, vocês criticam-nos tanto e estão dispostos a ir outra vez a eleições em vez de apoiar o PSD, de uma maneira indireta, é claro que não vão dizer isto. Porque é do interesse da própria direita, neste momento, que o PSD e o PS façam um bloco central. Porque o descrédito do bloco central é o que vai ajudar a tirar aquela massa eleitoral do centro e reparti-la quer para a direita, quer para a esquerda. Atenção. Francisco, eu acho que a questão também se tem que pôr do lado do PS. Risco. Como assim? Estavas a dizer, Vasco? Eu estava só a dizer que a questão também se deve pôr do lado do PS, isto é, não é só do lado da direita, é do lado do PS. Se, por exemplo, se der o acaso de existir uma solução governativa minoritária à direita, seja ela como for, neste momento, se o Partido Socialista está disposto, como o PSD já fez no passado, a viabilizar um governo minoritário do PSD, se está disposto a fazer isso ou não, e se não está disposto, quais é que são as alternativas que tem. Aquilo que eu percebi é que o Partido Socialista, se puder e não tiver uma maioria, não terá qualquer tipo não terá qualquer tipo de dúvidas em formar um governo com os parceiros, com os partidos mais à esquerda, mas a questão é, se existir um governo minoritário de direita e que, portanto, isso pressupõe que toda a direita terá mais votos que o Partido Socialista, mas não tem uma solução maioritária. Aquilo que nós sabemos é que o Luís Montenegro disse que se não for o primeiro partido ou o partido mais votado, que se demite. E, portanto, isso é certo. Se não for o partido mais votado, portanto, aí talvez não se ponha a questão do PS vir ou não viabilizar um governo minoritário, porque aí será da parte do PSD e do Luís Montenegro, porque não está disposto a fazer uma espécie de geringonça à direita para tornar o país governável. O que, de qualquer das formas, será sempre um cenário de instabilidade política. Ou seja, não aproveitar o momento político, mesmo tendo maioria e sabendo que o Partido Socialista já abriu um precedente na história na nossa democracia, governando com quem se opunha aos princípios da União Europeia, da NATO e das instituições europeias. A mim parece-me que o facto de direita não aproveitar esse momento político, e já que o precedente foi aberto, não o fazer será um erro político, não só da parte de Luís Montenegro, mas principalmente da parte de Luís Montenegro, que perdendo as eleições e tendo com outros partidos maioria, não aproveitar esse momento político para colocar fim à maioria absoluta do PS. E mais, porque depois do Montenegro, eu digo já aqui, eu posso estar muito enganado e muita coisa pode acontecer até às eleições. Mas o Jorge Moreira da Silva teve o segundo lugar, a meu ver, pode ser o próximo líder do PSD, claramente mais liberal e claramente mais oposto ao Chega. Portanto, esse cenário de aproveitar este momento histórico à direita, a meu ver, eu acho que a partir do momento em que o Montenegro criou aquela barreira, ou das duas uma, engole um sapo e diz, eu não disse a palavra Chega, ou então vamos ter aqui um cenário em que o PSD, com
um presidente muito mais liberal simplesmente nunca vai aproveitar esse cenário e vai abrir este espaço todo na direita, um pouco mais radical e mais conservadora, ou para fazer com que outros partidos ressurjam, ou até para fazer crescer o Chega, e o cenário de multipartidarismo vai se sedimentar. O bipartidarismo vai começar a cair cada vez mais. Eleitoralmente apenas, seria muito melhor para o Chega o Bloco Central. Óbvio. Mas até para a própria Iniciativa Liberal ganhava com isso. Porque eu acho que eles ainda vão a tempo. Eles ainda vão a tempo de voltar com o discurso de há um ano. Não é com esta direção. Com esta direção não, de certeza. Atenção. Mas eu acho que eles ainda vão a tempo, apesar desta direção, de voltar com o discurso de há 2 anos atrás. Tu tinhas notícias onde a Iniciativa Liberal aparecia pela voz do Carlos Guimarães Pinto a dizer nem com PS nem com PSD porque os dois são iguais. Se a Iniciativa Liberal tivesse essa postura hoje, num cenário onde o Bloco Central é uma hipótese, ganhava muito mais. Para mim, o maior problema da Iniciativa Liberal também nem são as opiniões sobre soluções políticas, nem nada. Tu tens visto recentemente uma maior, como é que é dizer, um maior progressismo, tipo Bloco de Esquerda, que já existia, mas cada vez mais intenso. Tipo, cada vez mais igual ao Bloco de Esquerda. Eles dizem que eles não gostam de ouvir isto, mas é verdade. É igual ao Bloco de Esquerda, menos na economia. Que esta viragem, ou se calhar não é viragem, mas esta política da Iniciativa Liberal, parte económica, concordo com muitas coisas deles, mas faz a pessoa começar a ter saudades do CDS. Porque o liberalismo pode ser minimamente conservador, não precisa de cair no libertarismo, quer dizer, a Iniciativa Liberal está a comprar demasiadas causas minoritárias, identitárias, e se calhar de esquerda, o eleitorado que passou a votar na Iniciativa Liberal não se revê assim tanto nessa orientação política. Eu acho que estão a fazer, penso eu, um erro de cálculo, ou não sendo um erro de cálculo, se é mesmo assim, se calhar vão perder alguns votos. Eu honestamente acho que as próximas eleições para a Iniciativa Liberal vão ser trágicas. Não sei, se calhar trágicas é muito forte, mas vão ser... Não vão crescer, mas não vão crescer tanto como poderiam. Não vão crescer. Metade do que já tiveram nas sondagens. Espera aí. Eu acho que não vão crescer. Eu acho que vão. Eu acho que vão perder. As sondagens mais recentes dão cerca, pelo menos a última que eu vi, davam 15 a 16 deputados à Iniciativa Liberal, o que, portanto, duplica o número de parlamentares que tem atualmente no máximo. Portanto, não será uma derrota propriamente. Não é uma derrota. O resultado é mau em relação àquilo que podiam ter. Agora, o Rui Rocha politicamente consegue sobreviver porque dizem, olha, eu dupliquei o número de deputados, por favor, não digam que isto é uma derrota. Embora pudesse ter muito mais. Certo. Mas acho que a longo prazo vai ser mau para ele. Sim, claramente. A malta começa-se a afastar e depois, economicamente, nem agradam à esquerda e socialmente não agradam à direita. Acaba por ser... Vais ter o Partido Libertário, na minha opinião, a ter uma oportunidade de, talvez, buscando naqueles liberais clássicos nos centros do Porto ou de Lisboa, conseguir eleger um deputado. Eles só precisam de um deputado para ter uma mensagem que desrompa completamente com esta monopolização que a Iniciativa Liberal fez do liberalismo. Eles não são liberais, são mais do que isso, mas podem atrair mais. O meu sonho distante era mesmo o que o Paulo disse. Era o CDS voltar e aí ele... Não, percebe. Pode voltar, atenção. Eu não coloco essa hipótese. É difícil. Mas é mesmo em termos de ocupação do espaço político. Neste momento temos um Chega com um programa que eu já o consegui ler todo e aquilo é muito curto, na minha opinião. É um programa curto, é um programa que moralista. É um conservadorismo
em algumas coisas um conservadorismo que já não víamos há muito tempo e que efetivamente não sei se a maior parte da sociedade se revê naquilo, mas também muita gente que vota não lê, portanto, tranquilo. Depois é uma ausência de quadros capazes para eventualmente governarem, porque eu não estou a ver, mas vocês digam-me. Hoje o Chega ganha as eleições e digam-me que governo é que vamos ter. Não vamos. Depois é uma falta de coerência, muitas vezes, e de confiabilidade. É muito difícil alguém fazer uma aliança, porque já não basta as alterações de posição do próprio partido em si, como depois temos aquela desagregação constante que leva a que uns deputados saiam, outros vão para o PS, como se tem visto nas autárquicas, nas câmaras, nas juntas, outros vão para outro partido, tornam-se independentes, portanto, enfim, o Chega é um partido neste momento e, na minha opinião, de protesto. A Iniciativa Liberal tem quadros que poderiam servir e de qualidade. Acho que está a pecar por estas causas identitárias e é aí que eu acho que falta ao CDS, que é algo mais conservador, mas com algum liberalismo em termos económicos. Ou seja, conservadorismo mais moderado. Exatamente, é aquilo que eu vejo. Se tivesse agora que escolher, era aquilo que eu preferia, algo mais conservador, que não precisa de ser ultra conservador, um conservadorismo na linha do PSD, do CDS, e algum liberalismo em termos económicos, ou seja, tudo um bocadinho mais moderado, mas o conservadorismo na direita é importante. Para mim não é direita, aliás, Paulo, algum conservadorismo. Tu tocas aí num assunto que para mim é importante, que é a mim faz muito lembrar, o CDS faz muito lembrar mesmo a parte mais conservadora do CDS, com aspectos mais liberais, mas que não são longe de serem ultraliberais ou longe de abrirem tanto questões de âmbito mais identitário, muito o Partido Popular Espanhol, que é um partido de massas, que agrega muito e que, no fundo, direi eu que é um pouco o melhor do que há no PSD e o melhor que há no CD. Diria que o Partido Popular Espanhol é um PSD mais conservador e aproxima-se nos valores muito mais do CDS. Em relação ao Vox em Espanha, embora agora, portanto, estejam a haver alguns conflitos com o PP, parece-me um partido mais maduro que o Chega em Portugal, com quadros mais, com programa mais consolidado, com protagonistas políticos com uma maior visibilidade. Portanto, dentro dos partidos da área dos... Tanto que há uma questão que, e certas pessoas que estão dentro do Chega próprios não concordam com o posicionamento do Chega dentro do partido do ID e concordam mais com uma aproximação aos conservadores e reformistas, que é onde está o Vox. Daí não ser estranho que, por exemplo, e normal, eu próprio tenho, embora não concorde com tudo o que fazem, tenho uma maior afinidade com as parcelas mais conservadoras do Partido Popular Europeu, obviamente todas aquelas que não abraçam a Agenda 2030 e todos esses temas que são perniciosos, e também com alguns partidos dos conservadores e dos reformistas, porque eu considero-me, digamos assim, um conservador de centro-direita e, portanto, mais próximo daquilo que são os valores do Partido Popular e também há alguns partidos no âmbito dos conservadores e dos reformistas, sim. E o conservadorismo é uma coisa que hoje é muito... é quase
como chamar fascista a alguém. Ninguém sabe bem o que é que significa. Epá, mas chamem-me conservador, mas não me chamem fascista. Sim, mas ninguém sabe bem o que é que significa. Se tu disseres é uma pessoa, o que é um conservador? Ou alguns vão dizer que é alguém do Chega, outros vão dizer que é alguém... Sim, mas isso é só ignorância, porque se tu vires, estás num país que se faz política de propaganda, que fazes política de insultar o centro-direita de fascista para baixo desde 75, 74. Eu acho que toda a esquerda chama fascistas a toda a gente. Agora até o PSD, o PS já começou a ter esse hábito. Portanto, estamos a assistir a uma radicalização ignorante, porque nem o Estado Novo era um regime fascista, podia ser nacionalista, patriótico, clerical, agora não era, tinha algumas inspirações estéticas do fascismo, mas ficava-se pela estética. Fascistas foram os governos de Mussolini, ponto. Não faz sentido esta conversa do fascismo. Deixa-me só dizer uma coisa em relação ao que tu estavas a falar relativamente ao facto do conservadorismo muitas vezes não ser perceptível às pessoas ou por vezes não parecer ser algo apelativo à primeira vista. Faz parte da realidade portuguesa. Eu acho que isso deve-se muito em virtude do conservadorismo não ter uma doutrina económica específica, ou seja, o conservadorismo tanto pode beber como doutrina económica a doutrina liberal, como uma doutrina mais centrista. Uma doutrina mais relacionada com aquilo, por exemplo, o CDS, com aquilo que é a doutrina social da Igreja. Exato, com a democracia cristã. Um liberalismo, mas um liberalismo social, não um liberalismo clássico, digamos. Exato, um liberalismo com uma preocupação social forte, exato. E é por isso que muitas das vezes o conservadorismo em si nem é fácil de explicar às pessoas, porque é mais do que... Não é uma ideologia política. Por exemplo, o liberalismo, o socialismo são ideologias políticas. O conservadorismo é mais uma forma de estar na vida e aplicar esses princípios juntamente com uma doutrina económica é algo que se torna mais complexo de entendimento e já exige um estudo, uma aprofundação, um aprofundamento, aliás, do conhecimento maior, porque à partida nós sabemos que há certo tipo de valores, a prudência, a temperança, o respeito pelas instituições, que também é comum, por exemplo, e nós há bocado estávamos a falar, ao liberalismo clássico e àquele eleitorado que ainda poderia votar na iniciativa liberal, mas que neste momento, o que é certo, já não se revê na iniciativa liberal, e ou se revê num CDS, ou se revê num partido libertário, ou quem sabe até no Partido Social Democrata, mas eu acho que menos, mais no CDS e mais no Partido Libertário neste momento do que propriamente no PSD, porque se é certo que o Luís Montenegro, todos estavam à espera que fosse uma viragem do PSD mais ao centro-direita ou mais à direita, o que é certo é que as últimas declarações do Luís Montenegro mostram de que o maior medo do Luís Montenegro não é fazer crescer o PSD, o maior medo do Luís Montenegro é o crescimento do Chega. E, portanto, quando um líder se preocupa mais com um partido que, estando em terceiro lugar, neste momento tem 12 deputados, à hora que estamos a falar, nas sondagens tem mais, é verdade, mas neste momento o líder do PSD preocupa-se mais com o Chega do que em fazer a oposição ao Partido Socialista. Isso é muito preocupante e se diz muito da ineficácia política do próprio Luís Montenegro. Eu discordo um pouco. Podes dizer isso, Ok, eu vou ser rápido.
Eu discordo um pouco no sentido em que eu nunca vejo o Montenegro a falar do Chega voluntariamente. Os jornalistas, ele pode fazer 5 entrevistas em 5 dias seguidos e responder sempre à mesma pergunta. O que é que vai fazer sobre o Chega? O que é que vai fazer sobre o Chega? E eu acho que o único erro dele foi ter dito já que não se ia aliar ao Chega. Eu acho que ele devia ter posto... Ele não disse, calma, ele não disse a palavra. Essa é que foi o que Não ele disse. disse. Sim, sim. Tens que partir do Eu acho que ele princípio que é um devia ter... partido xenófobo, blá blá Não blá. tão... Mas pronto, não Aparentemente ter o sido tão claro. Constitucional me diz que não é. Eu acho que ele não devia ter sido tão claro já. E que devia ter posto a pressão do lado do PS, mas não ter fechado, ou pelo menos encostado a porta ao Chega. Eu Mas digo, repara, deixa-me só dizer uma coisinha, curtinha. Mas hão de reparar que o Montenegro, que para mim é um pouco uma desilusão, ou seja, não é uma desilusão porque não tinha grandes ilusões com ele, mas ele começou a falar um bocadinho mais grosso. Por exemplo, numa questão importante que seriam as cotas da imigração. Ou seja, não sei até que ponto, excluindo o Chega da equação, Montenegro não quer ir buscar algumas causas ou algumas bandeiras ao Chega, até para conseguir capturar daí algum eleitorado. Eu acho que vai cometer o mesmo erro que o Rui Rio. Mais vale votar no original do que na cópia. E eu acho que devemos aprender com o que aconteceu com o Rui Rio, que tentou ser um PS2 e aconteceu o que aconteceu. O próprio Marcelo disse, é preferível votar no original do que na cópia. E eu acho que Montenegro está a cometer um erro, porque se tu fores a ver a própria proposta, a maioria das pessoas não vai ler objetivamente a proposta. Se fores a ver a proposta em si, não passa aquela proposta que o Chega já fez sobre as cotas, porque nós estamos a falar de uma proposta que olha única e exclusivamente para a questão da licença para trabalhar, né? Da capacidade para trabalhar. A do Chega não. A do Chega já envolve questões culturais, é que o PSD não olha. Mas antes de até falarmos do próprio 25 de Abril, acho que também já está na altura da live, eu gostaria só de dizer aqui sobre o tema que começámos agora a falar. Reparem que esta nova direita ainda é muito recente. Vocês falaram do Vox, e bem, eu acho que o Vox nesse aspecto já tem muitos mais anos de experiência, porque se vocês forem a ver, o Vox é muito mais velho que o Chega e teve provavelmente mais do dobro do tempo que o Chega tem de existência e conseguiu normalizar-se, institucionalizar-se. A institucionalização do Chega, a meu ver, é cada vez mais aparente, mas ainda não é 100% institucionalizado. E agora tivemos um problema com o próprio Augusto Santos Silva nessa mesma institucionalização, que tentou arrumar para canto o Chega nestas viagens parlamentares. Se vocês forem ver, a própria iniciativa liberal tem quadros, e eu diria que o Chega também tem quadros, mas digo isto porque estou mais por dentro do próprio partido e conheço-os, e eles ainda não têm tanta notoriedade. Mas também a iniciativa liberal tivesse um governo de maioria absoluta, eu não tenho dúvidas nenhumas que iria chamar quadros até do próprio CDS. Porque não tem a quantidade de pessoas ainda suficiente para ter um governo com ministros, com secretários de Estado, com adjuntos, como o PS e o PSD conseguem ter devido à grande máquina partidária que tem. E o Chega deste momento também não consegue pelo número. O problema é que o Chega não conseguiria ir buscá-los. O Chega conseguiria, a meu ver, buscá-los por si mesmo com aquilo que o Vox conseguiu fazer, que é uma questão de tempo. É uma questão de 10 anos, o Chega tem que ir 3. O Chega fez agora 4. Portanto, é o partido mais novo da Assembleia. E, portanto, é uma questão de tempo. Exato. E o próprio Vox demorou tempo a institucionalizar-se. E agora, se nós formos olhar para o próprio programa e os próprios intelectuais, olhem para as jornadas parlamentares. Os próprios partidos fazem essas jornadas, a meu ver, é sempre bom para nós entendermos como é que os partidos estão a nível ideológico. Vejam as jornadas parlamentares. Vários assuntos de ordem de política. Tu tiveste representação, alguns deles até dos próprios deputados, como por exemplo um Pedro Frazão, a falar da agricultura e a falar da própria floresta. Já teve várias comissões em que ele fala, a meu ver, até melhor que certos ministros que o PS já teve. Se for a falar da educação, eu acho que seria consensual à direita que o próximo ministro da Educação neste país seria o Gabriel Monteiro Ribeiro. Se nós fôssemos a falar de justiça, a meu ver, não há nenhum deputado naquela Assembleia mais preparado para um projeto de justiça nova em Portugal do que o André Ventura. Portanto, os quadros existem, a meu ver, são limitados pela própria existência do Chega, que ainda tem que se normalizar e atrair as pessoas intelectuais, digamos assim, para os seus quadros. Isso é algo que só vai acontecer com o tempo. E sobre o programa, bom,
o Rui Tavares foi muito inteligente ao falar do programa do Chega, porque o programa eleitoral efetivamente só tinha 9 páginas. E como disseste, é um programa muito moral. Eu estava-me a referir ao programa que está no site. Não sei se é esse. Eu li efetivamente todo. Nisso sou crítico, porque o Chega nesse aspecto tentou fazer algo menos ortodoxo e colocou várias partes do seu programa espalhadas. Se fores a ver, existe a reforma do ensino. Não tem 9 páginas, tem muito mais. Isso foi lançado em 2020. Tens o programa político que foi lançado. A forma de organização não é mais feliz, não. Exato. E tens as 100 medidas que já tinham feito antes nas eleições de 2019. Eles espalharam isto tudo. A Iniciativa Liberal não. Fez tudo no mesmo programa, 600 páginas, e as pessoas levaram aquilo como, olha, 600 páginas, estão cheios de ideias. Se fores a ver... A Iniciativa Liberal não construiu um programa eleitoral, construiu uma bíblia. Mas olha, se não parar, o que é que adiantou aquele programa à Iniciativa Liberal? Vamos pensar, a Iniciativa Liberal tinha ganho com a maioria absoluta. Começou a guerra na Ucrânia. Mais de metade do programa estava desatualizado. O que é que adiantou? Percebes? Portanto, adiantou usarem-no como argumento. Os programas políticos, a meu ver, são algo que o próprio Gabriel Monteiro Ribeiro dizem muito bem. Não existe uma boa cultura de programa político em Portugal, porque muitos programas políticos são peixe-chouriços, porque são termos muito vagos, têm muito em quantidade, mas são muito vagos, e depois houve essa falha do próprio Chega em conseguir institucionalizar uma nova forma de fazer um programa político, também por causa das eleições antecipadas, porque o Chega queria ter feito aquilo que fez para o ensino, para os restantes pontos, ou seja, o Chega fez uma reforma do ensino num pequeno livro, e queria fazer isso nas várias áreas, só como houve eleições antecipadas, o Gabinete de Estudos, pelo que eu sei, também não teve tempo. E essa foi uma imagem que o Rui Tavares conseguiu, a meu ver, passar muito bem cá para fora e teve muito bem no debate. Agora, isto vai demorar tempo, porque até desmistificar essa questão, o Chega vai ter que vai ser complicado, até porque o Chega não tem como o Vox o Vox tem um grande apoio ainda do tempo dos franquistas. Sim. E que são representativos em Espanha e que não têm vergonha de o ser, e muito bem, deixá-los ser. O problema é que o Chega não tem essa massa que o Vox tem, portanto ainda vai ter que andar muito, não sei até que ponto irá ter, não sei até que ponto o eleitorado do Chega faz sequer ideia qual é o programa político, qual é a ideologia, não sei. Sinceramente não sei se, como todos, mas não sei se será propriamente o eleitorado mais informado. Agora, o discurso pega bem, vende bem, e o Chega vai crescer, e os seus deputados têm os mesmos direitos que todos os outros, isso aí não há dúvida nenhuma, e se um dia for maioria terá que governar. Mas eu penso que provavelmente vão ter que ainda dar ali mais uns retoques no programa, se calhar aquele conservadorismo tão clerical que eu acho que foi herdado do movimento Pró-Vida, eu acho que vai ter que sofrer ali umas alterações. Provavelmente aquelas aproximações às igrejas evangélicas não serão a melhor coisa para um partido de direita em Portugal. No Brasil pode ser fantástico, aqui para mim seria o suficiente para não querer. Mas em questão de conservadorismo, por exemplo, a questão do aborto, da eutanásia? Não tem nada a ver com ser pró-aborto ou pró-vida, é todas as circunstâncias, todo o pacote que vem com o movimento pró-vida. É essa a minha questão. O ser contra o aborto é tranquilo, é contra, a ser a favor, mas é todo o pacote de justificações que, a meu ver, são demasiado moralistas e que a nossa sociedade já não vai responder bem, na minha opinião. Não sei o que é que vocês acham. Eu acho que o aborto, ser contra o aborto não é preciso fundamentações tanto de um lado como do outro, mas claro, mais do lado de quem é contra, né? Obviamente. Não são precisas muitas fundamentações religiosas ou clericais, simplesmente a pessoa basta dizer a tua consciência a ditar. Exato.
Claro. Se eu acho que está ali uma vida, Mas vai não ver parece a correto. própria razão. Ele não fala em questões. Ele, enquanto pessoa da área da saúde, ele fala meramente em questões técnicas e da própria objeção de consciência, não é sendo a eutanásia, peço desculpa, na própria área técnica do facto de estarmos a pagar neste momento, né, para que as pessoas tenham constantemente abortos numa altura em que estamos a ter uma crise demográfica. Repara, eu não vejo esse discurso tão clerical, pelo menos na questão do aborto. Na questão da eutanásia, como eu disse, a parte da objeção de consciência é o argumento principal. E eu acho que o CDS aqui, muito sinceramente, voltando a falar da questão do CDS, não ia acrescentar nada, muito sinceramente. Eu acho, neste caso, que o Chega não acrescenta nada ao que o CDS já disse. Repare, porque o CDS saiu e o Chega ocupou esse espaço, digamos assim, mais pró-vida. Portanto, há uma continuidade. Né? O CDS não ia acrescentar nada neste novo cenário, no sentido em que esse cenário já está ocupado. E, portanto, aquilo em que o CDS poderia acrescentar seriam outras coisas. Nomeadamente, talvez para uma certa direita que não gosta de uma atitude tão radical como o Chega teve, por exemplo, agora até no próprio 25 de Abril que vamos começar a falar. Há uma direita que possa gostar dela. Eu acho que há cada vez menos pessoas à direita que gostam dessa maneira de fazer política, mas, legitimamente, é suficiente para poder eleger um deputado. O CDS esteve muito perto de eleger um deputado. E o CDS pode também acrescentar num discurso mais conciliador, digamos assim, à direita, que consiga juntar Iniciativa Liberal e PSD. Problema, a própria Iniciativa Liberal e o PSD já estão cada vez mais juntos e, portanto, eu acho que o próprio CDS, não tendo conseguido eleger esse deputado, não conseguiu ser aquela âncora de pessoas que se consideram conservadoras para votar nesta opção PSD-IL e tentar esvaziar o Chega. Eu, se fosse Montenegro, a primeira coisa que eu faria era tentar resgatar o CDS, porque isso ia... Deixa-me só fazer aqui uma observação relativamente às questões das bandeiras, do CDS, etc. Falámos aqui nas questões do aborto e da eutanásia, que eram bandeiras que supostamente o CDS já referia, em relação ao... Já fez campanha sobre isso e sobre o qual já tinha um discurso formado sobre o assunto, mas não só no próprio Chega, como, por exemplo, na Iniciativa Liberal, a liberdade de escolha na educação e no ensino. Isso já eram bandeiras do CDS que a própria Iniciativa Liberal veio retomar relativamente a outro tipo de questões. Portanto, mesmo às questões de ser o partido dos contribuintes, o partido de uma classe média, urbana, mas também rural, que se vê com dificuldades para fazer face aos custos de vida, etc. Isso já era um discurso incorporado no próprio CDS antes da existência quer do Chega, quer da Iniciativa Liberal. Aquilo que me parece é que a implosão do próprio CDS aconteceu mais por culpa própria e pelo não aproveitamento no facto destas bandeiras terem sido resgatadas pelo Chega e pela Iniciativa Liberal, ter uma renovação quanto a outro tipo de assuntos, por exemplo, ter uma agenda que pertence, a meu ver, e que teve origem na direita e nos tempos da AD, com o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, mais nas questões do ambiente, da agricultura, que eu acho que é um dos temas que a direita não deve ter problemas em falar e portanto, reabilitar aqui um discurso ambientalista, portanto, mas também... Se tu fores a reparar, porque eu acho que esquecidos politicamente. E se tu fores a ver o partido que até mais cresce nas áreas mais rurais, eu Chega, e eu acho que eles têm feito muito bem este discurso mais para o agricultor que estás a ver também na Holanda. Para que ganhou agora umas eleições. Sim, eu gosto disso. E ele não tem representatividade nenhuma aí. Não tem. Ele não diz nada. Não tem nem vai ter. Está a perder esse espaço no interior. Se fosse bem reparar. Não, o Chega está a ganhar muito bem o espaço
do CDS nas zonas fora dos centros urbanos. Aliás, E do se vocês PCP no virem... Alentejo. Vai passar o PCP nas próximas eleições em algumas zonas do Alentejo, eu acho. Sim. Agora, aí ele não cresce para além de Lisboa, Porto e Coimbra. E Braga, se calhar. Não cresce mais. Um bocado a ver só. Não é? Mas não vai crescer em Porto Alegre, não vai crescer em Beja, não vai crescer Mas o em Chega em Viseu. Aveiro também é forte. Aveiro era do conselho do CDS, não era? O CDS também era forte. Aveiro é PSD, CDS. Sim, aliás, o Chega só não elegeu mais um deputado por Aveiro por culpa de alguns votos que lhe faltaram, que foram parar ao CDS nas últimas eleições legislativas. Aveiro é muito PSD. Exatamente. Mesmo em Viseu. E esse é que é o meu ponto. Repara, o CDS até... Repara, nós podemos falar de que o CDS esteve muito perto de eleger o deputado, mas até que ponto é que as próprias pessoas no CDS vão tentar, a nível psicológico, justificar mais um voto num partido que pode até nem eleger para votarem agora? Eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Sabes que se tu votares a fazer contas, torna-se complicado. Não votando em Lisboa e Porto, eu, por exemplo, voto em Rio Maior, Santarém, e fazendo contas, não vale a pena votar para além na direita, para além do PSD, neste momento, ou do Chega. Por exemplo, votar na IEL é um voto perdido, porque não seriam precisos, porque não dá, não chega. Eu acho que há uma sondagem que diz que chegar até 3 deputados em Santarém, se não estou em erro, mas esse cenário coloca-se mais naqueles distritos mesmo como Porto Alegre. Porto Alegre, que elege 2 ou 3, salvo erro. Aí coloca-se mais esse cenário. Agora, a questão é que, tendo os outros distritos mais possibilidade de eleger deputados, e agora houve uma sondagem da Portugal Elex, que dizia que, se não estou em erro, só em 2 distritos em que o Chega não tinha perspectivas de eleger, tendo em conta que tens um movimento de direita que, ao contrário do CDS, consegue implementar-se quer no litoral, quer estendendo-se cada vez mais para o interior, este monopólio à direita do PSD começa a estar em risco. E vai ser interessante ver como é que, depois destas próximas eleições, com o PSD, que na minha opinião não vai crescer muito, se crescer, não vai crescer muito, como é que psicologicamente vai reagir o interior do país? Se continuar a apostar no PSD... O Chega vai estar imparável. Ganha nas zonas suburbanas de Lisboa e Porto. Também. Ganha no sentido de ganha votos, ganha no interior, ganha com os agricultores, ganha... O Chega, eu acho que pode chegar a uns tranquilos 17, 18%, igualando o melhor resultado sempre do CDS. Eu acho que os 17, 18 só vão ser não nesta, mas só na próxima. Sim. Porque eu acho que, tendo eleições legislativas antecipadas, não vai ter tempo de crescer isso. Mas talvez, e depois, se conseguir aguentar o barco, porque as pessoas esquecem-se que nós tivemos uma crise entre o Chega com o Gabriel Militar Ribeiro logo no primeiro ano da legislatura. E, portanto, aguentando o barco e tendo essa capacidade para aguentar o barco e mostrar, neste caso, que continua a ser o líder prático, não teórico, que é só o PSD, da oposição, aí sim, podemos estar a falar nisso, mas não nestas eleições já. Não nestas eleições, não me parece. Eu penso que o limite será ali os 20%. Sim. Até o PSD, neste caso, até o PSD conseguir dizer nós somos os líderes da oposição porque nem temos mais deputados e somos teoricamente somos os líderes da oposição, o Chega vai ter essa barreira dos 20%. A questão é se o PSD continuar a ter erros atrás de erros, e aí sim vai ser uma derrapagem completa, a meu ver, do PSD. Porque o que o sustenta é a máquina partidária que tem e as perspectivas de conseguir manter esse poder em praticamente todos os conselhos do país. O Chega pode chegar aos 20% se não governar, se não chegar ao governo. Sim, também acho, concordo. Podemos falar do 25 de abril agora. O próximo governo, deixa-me só dizer isto, se o PSD conseguir então ir para o próximo governo, esperemos, é um mal menor, né? Era bom. Em relação ao PS, esperemos que não volte a ganhar as próximas. É a última oportunidade para... Eu acho que é uma oportunidade para o PSD, ou é tudo ou nada. No sentido em que ou demonstram que realmente são diferentes do PS e fazem uma boa governação,
ou o Chega vai em frente e ninguém os para? Eu acho que o próximo governo não te deu nada para o PSD. A conjuntura Mas lá está, aí, muito peso nisso. Não vai depender tanto aí, do PSD. aí também dependerá dos partidos. Aí também dependerá dos partidos, da força que os partidos à direita do PSD tiverem, porque lá está, é aquela questão de que se o Montenegro não ficar em primeiro lugar, ele já disse que se demite. Portanto, a única forma do PSD governar é ganhar as eleições com ou sem maioria. E, portanto, e depois, a partir desse momento, ganhando-as com minoria, vendo que se realmente à direita consegue fazer entendimentos, quais é que são os parceiros que o PSD vai fazer entendimentos, ou numa possibilidade última, se realmente não fizer entendimentos à direita, a questão que eu coloco de novo é se o Partido Socialista estará disposto a viabilizar pelo menos os orçamentos de Estado do PSD. E aí o ónus cairá sobre o próprio Partido Socialista, que se no passado o PSD já viabilizou alguns orçamentos do Partido Socialista, agora é hora de ver se o Partido Socialista, que se diz tão da ética republicana e da estabilidade do país, se realmente vai cumprir essa ética republicana e viabilizar um orçamento minoritário de direita. Eu acho que seria inédito e seria muito difícil, mas pronto, não sei até que ponto é que isso poderá acontecer. Nessa altura já não com António Costa, provavelmente, mas é possível. Vamos falar de 25 de Abril, que ainda temos 8 minutos até fazer uma hora. Portanto, eu acho que o 25 de Abril pelo menos para mim, foi um dia muito importante, porque eu estou a falar do atual. 74 ou da pouco tempo? O atual foi muito importante. 74 já nem eu. Talvez foi o primeiro 25 de Abril que nós tivemos em que a mensagem, ou melhor, o foco não foi os escravos, o foco não foi a mensagem da esquerda, não foi a revolução em si. O foco naquele dia foi todo chega. Todo o dia, todo o santo dia. O Chega conseguiu, a meu ver, monopolizar muito bem o dia do 25 de Abril para ganhar toda a atenção, e a meu ver foi um erro estratégico da própria esquerda, que chutou contra si mesmo, nesse caso deu um tiro nos próprios pés ao convidar Lula da Silva, que é uma figura cheia de telhados de vidro, e que deu espaço a que uma Se parte... quisermos ser muito maquiavélicos, será que o Marcelo convida o Lula à espera disso mesmo? Tirar os holofotes da esquerda, pôr os holofotes no Lula. Eu acho que foi um erro que o Marcelo não cometeria, porque foi o próprio Augusto Santos Silva. E o Augusto Santos Silva quer ganhar essa, digamos assim, essa imagem à esquerda, e sabia que o Chega não ia dar a ponta sem nó. Não ia deixar que o Aliás, Lula fosse ao Parlamento antes do próprio Augusto Santos Silva, já tinha sido um erro do ministro Cravinho, que não fazendo parte da hierarquia das figuras de Estado, sendo meramente o ministro dos Negócios Estrangeiros, em Brasília teria dito que as comemorações do 25 de Abril iriam existir com o discurso do Lula da Silva. Portanto, quando não há consulta das principais figuras de Estado para tomar uma decisão como estas, quando se confunde a data do 25 de Abril com o discurso do Lula e que obrigou o próprio Presidente da Assembleia da República a fazer estas duas sessões distintas, a partir desse momento abre um precedente diplomático e um precedente também a nível de polarização social que uma figura como Lula da Silva traz, não só em Portugal, mas também no Brasil, porque temos cá uma forte comunidade de brasileiros e, por outro lado, há um conjunto significativo de portugueses que está insatisfeita com a forma como a justiça funciona, com a forma como o processo de José Sócrates se prolonga ao longo do tempo e, portanto, não há desenvolvimentos sobre o caso. Há um conjunto de motivos de descontentamento que fizeram com que, se a presidência, se a
a permanência de Lula da Silva em Portugal cá já seria polémica, pior ficou quando ele, nos últimos dias, disse ainda, creio que em Pequim, quando foi fazer uma visita de Estado, que os Estados Unidos e a União Europeia estavam a contribuir para o conflito, do escalar do conflito na guerra da Rússia na Ucrânia. Ora, se nós não tínhamos já os ingredientes perfeitos para tudo isto acontecer, mais razões teriam as pessoas para protestar contra a vinda de Lula da Silva e realmente dizer que ele, cá em Portugal, não é bem-vindo, tanto que não é só cá em Portugal, ele depois deslocou-se à Espanha, também houve protestos, portanto, desce por onde desce, Lula da Silva não é uma figura consensual, foi um erro da parte das mais importantes instâncias do Estado terem convidado o chefe de Estado brasileiro, e portanto foi uma atrapalhada monumental que eu não me recordo de assistir nas cerimónias do 25 de Abril, ainda para mais tendo em conta que é uma data tão histórica e tão importante para o povo português, que com todo o respeito não tem nada a ver com aquilo que a figura de Lula da Silva representa. Não, Lula da Silva representa o pior do comunismo e o pior da linha José Sócrates. É uma mistura, mas é tudo mau. É tudo muito mau. Sim. Epá, a mim como faz... Fala. Eu ia perguntar-vos o que é que vocês acharam da ação da Iniciativa Liberal e do... Eu ia falar do caso do Rui Rocha, mas isso não tem a ver com o 25 de Abril. O que é que vocês acharam da ação da Iniciativa Liberal no dia 25 de Abril? Da ação... Ou não, na inação, né? Neste caso no Parlamento, depois de terem feito uma manifestação própria, digamos assim. Epá, eu sinceramente, aquilo que o Chega fez, eu não faria, estás a ver? Eu acho que mais valia ter saído. Tipo, não é algo que eu acho que seja muito grave, ou que seja o fim do mundo, como fez parecer Augusto Santos Silva naquele ralhete. Simplesmente é algo que eu não faria. E a postura da Iniciativa Liberal acho que foi no sentido em que se pronunciaram contra, mas acabaram por respeitar aquele momento, mas não vejo grande problema aí. Eu faria a mesma coisa, eu pronunciaria-me contra e o máximo que faria seria sair da sala. Mas lá está, isso é mais uma das diferenças entre o Chega e o CDS e a Iniciativa Liberal. Olha, o CDS também não, nunca porque faria. Os deputados do Bloco e a Ana Gomes do PS no Parlamento Europeu também estavam com cartazes semelhantes aqui há uns anos. Pois, eu acho que é um bocado... Quando foi lá o Cavaco Silva, exatamente. E mais, o Bloco fez Bolsonaro, também. Portanto, sim, já desejou a morte ao Bolsonaro e quando veio cá os reis de Espanha, eles também tiveram uma atitude, já não me recordo qual foi, se foi algum boicote, alguma situação, mas sei que não respeitaram a presença dos reis de Espanha cá em Portugal. Portanto, isto não é inédito. O facto do Chega ser um partido de protesto, obviamente que isso também faz com que determinadas formas de agir sejam comuns nesses partidos de direita radical, que era o que o professor Marqui dizia no programa de sexta-feira do Expresso para a meia-noite, de que isto que aconteceu com o Chega acontecia muito pior nos anos 90 no Parlamento italiano, e ele próprio tem a experiência disso, e pronto, e portanto isso é uma forma de agir e de estar na política. Quer nós concordemos mais, quer nós concordemos menos, é uma forma de ação. E é uma forma também de fazer com que continue a existir este diferendo entre a bancada parlamentar do Chega e Augusto Santos Silva, que é uma situação
que, por um lado, convém ao Chega e, por outro lado, também convém ao PS. Portanto, Win-win. é uma ligação que acaba por ser benéfica para os dois. E, portanto, por que acabar uma situação destas, não é? O Rui Rocha sabe disso e, a meu ver, tentou muito mal, que houve pessoas da própria IEL a criticar isso, tentou entrar nesse barco de confrontação com o Augusto Santos Silva, só que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O André Ventura a confrontar o Augusto Santos Silva com o Rui Rocha. Porque, repara, o Augusto Santos Silva entrou logo a matar quando disse: eu gosto de malhar na direita. Só aí já sabíamos que ia haver problemas. Se tivéssemos problemas com o Ferro Rodrigues, quanto mais com o Augusto Santos Silva. Não, portanto, o Ferro Rodrigues era muito bom em comparação ao Augusto Santos Silva. Exato, nós ficamos com a sensação que o Ferro Rodrigues até foi um bom presidente da Assembleia da República, desculpa o que eu estou a dizer, em relação ao Augusto Santos Silva. Porque ao menos era só que o Chega. Agora não, é a própria iniciativa liberal que não se consegue impor contra o Augusto Santos Silva, não tem esse discurso já, né, dentro das suas bases. As pessoas do Chega, a meu ver, eu não conheço nenhuma pessoa do Chega que não tenha concordado pelo menos com esta manifestação e com essa confrontação com o Augusto Santos Silva. A iniciativa liberal não tem esse histórico de confrontação e, portanto, não consegue se impor contra o Presidente da Assembleia da República e, portanto, não consegue ganhar com isso. Consegue com a sua própria base eleitoral, não gostando de Augusto Santos Silva, não gostando dessa própria, digamos, discriminação que existe aos partidos à direita, sente-se mais... da confrontação. Sim, mas dá-lhe jeito. Repara... Eu acho que o pior disso tudo, Francisco, foi quando o Pedro Pinto, na altura, fez a defesa da bancada parlamentar do Chega e disse claramente ao Augusto Santos Silva que ele estava com aquela questão das três figuras de Estado estarem a falar em off entre meio das duas cerimónias do 25 de Abril, e ao se terem referido ao Chega e à Iniciativa Liberal, o Pedro Pinto depois disse que o Augusto Santos Silva, enquanto Presidente da Assembleia da República, estava a desrespeitar não só os partidos que representavam 20 deputados, como todas as pessoas que tinham votado naqueles partidos. E depois o Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, fez um pedido de esclarecimento a dizer que a Iniciativa Liberal falava pela sua própria voz. Aí eu acho que até ficou um bocado mal a Iniciativa Liberal, nesse sentido. Porque os do Bloco batem palmas aos do PS, às vezes, do PCP, a direita não, repara. Os do PCP não. Os do PCP já ficaram a bater palmas ao Augusto Santos Silva, se não estou em erro. Mas é uma coisa rara. O PCP gosta tanto do Santos Silva como o André Ventura. O PCP é um partido conservador e não tem nada a ver com o Santos Silva. O Bloco, sim. O Bloco, os Pedros Nunos, o PS, isso é tudo farinha do mesmo saco. O PCP, o saco é mau, mas é outro saco. A mim o que me faz mais impressão é que eu ainda tinha alguma esperança que o PS tivesse a tal ética republicana e não fosse usar o 25 de Abril para usar politicamente, porque o que fizeram foi utilizar o Lula para fazer crescer o Chega, e só que me parece, utilizaram o Lula no 25 de Abril como estratégia para fazer crescer o Chega, isto é óbvio. Para polarizar. Eu acho que foi mais para depois, como alguém disse, ou ouvi alguém a dizer o PS está a incendiar para depois se fazer de bombeiro. Sim, mas em França desapareceram. Pois, eu acho que isso vai correr mal. Eu acho que isso vai correr mal. A estratégia do Mitterrand, só que se calhar vai correr mal. Eu acho que isso vai correr mal. Repara, eu, pelo menos, quando eu ouço o próprio PS a dizer para a comunicação social não dar protagonismo ao Chega, é quando eles percebem que já foi longe demais. Eles estão a dar protagonismo ao Chega. Ele está a dizer à comunicação social não deem protagonismo ao Chega. É tipo um paradoxo. Os partidos, digamos assim, basilares da Terceira República entraram numa fase de entre a espada e a parede. Porque, das duas uma, ou tentam suprimir, digamos assim, o Chega, e o Chega tem um discurso que funcionou muito bem com a esquerda, que é o discurso e que socialmente encaixa bem até na própria sociedade portuguesa, onde se tenta vitimizar e tenta dizer, nós somos diferentes, e depois pode não o fazer,
mas dá tempo ao Chega para tentar dar uma mensagem mais institucional e dizer, bem, nós até somos mais normais do que o PS diz que nós somos. Percebe? Portanto, é uma situação que o Chega ganha nas duas. Agora, a meu ver, a que o Chega ganha mais seria a primeira. E vai correr mal ao PS porque o Chega não se combate, a meu ver, com o discurso de certas pessoas no PS, como o Francisco Assis, por exemplo. O Chega combate-se mais com um discurso radical, talvez, daquela massa eleitoral de um Pedro Nuno Santos, em que o Bloco até está disposto a votar no PS. Eu acho que o Chega combate-se com normalização. Normalizar o Chega. É dos dois lados. O Chega é normal. Epá, eu acho que a partir do momento que os partidos normalizarem o Chega... ou não, mas, quer dizer, chamar-lhe não democrático... Aquilo que normaliza a existência de um partido político, para mim, são simplesmente os votos que esse partido tem. Exatamente. E a partir do momento em que um partido é aceito pelo Tribunal Constitucional e que está sujeito ao voto popular, é o povo que legitima esses partidos políticos. Tudo o resto para mim são discussões políticas e são tentativas de fugir à realidade. É como se a realidade estivesse à nossa frente e nós não a quiséssemos ver. Se os partidos políticos fugirem a essa realidade, não é por isso que a realidade vai sair de lá. Portanto, é um bocado essa lógica. A realidade já existe. Agora, nós podemos escolher conviver com ela, e há diversas formas de conviver com ela, ou simplesmente não conviver com ela, e desse modo essa força política acaba por crescer naturalmente, porque não tem confrontação política, nem tem, digamos assim, como é que eu ia dizer, aliança política, não tem forma de dialogar com essa força política. A partir desse momento é um confronto entre a realidade e a nossa, como é que eu ia dizer, presunção para agir ou não diante dela. Eu tenho que ir. Peço desculpa. Vou ter que sair do ar, está bem? Rodrigo, faz aí um abraço a todos. Abraço. Pronto, podes desligar. Um abraço. Um abraço. Já foi. Pronto, sendo assim, Arsénio, vais fazer uma conclusão, não é? Ou não? Sim. Vou-me despedir das pessoas. Resumidamente, estamos todos mais ou menos de acordo em relação ao tema primeiro, sobre o António Costa e as suas declarações hoje por volta das 8h45. Já em relação... Sim, entretanto também já reagiram os partidos políticos. Creio que o Presidente da República, portanto, também. Creio que não falta ouvir assim ninguém que eu me recordo. Portanto, em relação ao Chega e aos restantes partidos e ao crescimento do Chega e às soluções pós-eleitorais, também todos abrimos mais ou menos as mesmas possibilidades. Claro que com algumas diferenças de opinião sobre, por exemplo, o papel do CDS e os quadros do Chega, se existem ou não, se o Chega era capaz de governar, ou se no caso da IEL também, se a IEL conseguir ir buscar alguém ao CDS. Existem algumas diferenças aí. E por fim, em relação ao 25 de abril... Qual seria o papel do PS no caso Sim, que tivesse de viabilizar um orçamento minoritário, exatamente. Sim, e o papel do PS e da sua ética republicana posta à prova. E por último, estávamos a falar do 25 de abril. Exato. Acho que aí concordámos todos, mais ou menos na mesma tese, que o 25 de abril deste ano foi deplorável, foi triste,
e não representa. Foi instrumentalizado politicamente, sim. Instrumentalizado politicamente e pessoalmente a mim o que mais me mete impressão e noja é que não foi utilizado politicamente pelo Chega unicamente, mas também o PS, de quem eu esperava um pouco mais aí, acabou por utilizar o 25 de Abril politicamente, estragando completamente aquilo que devia ser a cerimónia. E foi isto. Sim, penso que é tudo. E ficamos por aqui. Obrigado por terem assistido. Partilhem, subscrevam e vemo-nos para a próxima. Até à próxima. Até a próxima.